A Justiça do Trabalho é aquela que julga e concilia todas as ações judiciais que há entre empregados e empregadores. Vejam, uma coisa que a gente está acostumado é a questão daquela ação trabalhista, aquela que chama reclamação trabalhista, onde um empregado ou uma empregada foi mandada embora, faltou pagar alguma coisa, ela entra na justiça para cobrar. Isso é o que nós chamamos de dissídio individual na Justiça do Trabalho. Isso todo mundo conhece. O que poucas pessoas sabem é que existe uma outra ação também que anda na Justiça do Trabalho, chamada dissídio coletivo. Essa dissídio coletivo, anualmente, ou de 2 em 2 anos, dependendo dos sindicatos, é uma ação, um acordo que acaba ocorrendo, mas é uma ação proposta perante os tribunais para que se decida sobre a categoria, sobre direitos, aumento e tal. Quem trabalha há bastante tempo acaba falando assim, quanto nós vamos ter de aumento de dissídio esse ano? Porque do dissídio pega só o aumento que vai ser. Mas o acordo coletivo, oriundo desse dissídio coletivo, ele traz um monte de regras. Se vai compensar o dia de ir na justiça eleitoral, se vai compensar a doação de sangue, quanto tem de férias, se trabalha na segunda do carnaval. Vários assuntos são tratados nesse acordo coletivo. Dentre eles, o aumento que será dado. Só que a pessoa pensa, você já ouviu falar em dissídio, mas você fala, o dissídio, parece que é uma coisa que cai do céu. Se o sindicato um dia acordou, falou, queremos 10%, o patronal fala, vamos dar 5%, fica no 6%. Olha que legal, vamos ter 6% de dissídio. Isso foi feito na Justiça do Trabalho, com os dois lados ali, sendo mediados pelo Tribunal Regional Eleitoral, do Trabalho. Perfeito? Então, essa é uma coisa importante. O dissídio coletivo é uma ação judicial. Então, poucas pessoas sabem disso. A Justiça Eleitoral, a Justiça do Trabalho é formada também por 2 graus de jurisdição. O primeiro grau é formado pelos juízes do trabalho. É assim que eles são chamados. Então, apesar deles fazerem parte do Poder Judiciário da União, receberem da União, não é correto falar juiz federal do trabalho ou juiz federal, como às vezes a gente acaba ouvindo por aí. O nome do cargo é juiz do trabalho, ou juíza do trabalho. Eles ficam em varas do trabalho e em fóruns do trabalho. Fórum, ou foro, né, que é a circunscrição, mas fórum é o prédio. Né? Então, é uma brincadeirinha aquela que todo mundo conhece, que hardware é o que você chuta e software é o que você xinga. Fórum é o que você chuta. Foro é o que você xinga, entendeu? Fazendo o mesmo paralelo. Então, tem diferença, fórum e foro. Então, os fóruns são os prédios da Justiça do Trabalho, ou de todas as demais justiças, que juntam várias varas ali sobre a sua organização. Só para fins culturais aqui, vara, chama vara porque desde do Brasil Colônia, o juiz ele tinha como símbolo uma vara, né? Que depois de um tempo ele não andava mais com aquela vara batendo pela cidade. Todo mundo sabia, lá vai o juiz. A vara ficava no gabinete dele. Então, por isso que você tem que ir lá na vara. Então, era lá onde estava a vara, e não o lugar chama vara. E aquela expressão que quando você pede para chamar alguém, oficial de justiça, que seja conduzido sob vara, nessa época do Brasil Colônia também, o juiz dava a vara dele para o oficial de justiça ir lá, quase que bater na pessoa e falar, você venha conduzido sob vara até a presença do juiz. Então, por isso do nome vara. Né? Não sei se respondeu a questão de alguém que falou, por que chama vara? Mas é por causa disso. E no segundo grau nós temos desembargadores do trabalho. Chamavam no começo juízes do Tribunal Regional do Trabalho. Agora são chamados desembargadores do trabalho. E ficam todos eles nos tribunais regionais do trabalho, os famosos TRTs. Então aqui você tem, você julga os TRTs, os recursos oriundos das varas do trabalho e também algumas ações originárias, como, por exemplo, o dissídio coletivo. Perfeito? Chama desembargador, alguém deve ter perguntado, por que chama desembargador, né? Também na época do Brasil Colônia, já pegando o Brasil, a época do Império, onde nós tínhamos tribunais da relação, o principal recurso que se tinha na época era só embargos. Então, quando você discordava de uma decisão de um juiz de primeiro grau, você opunha embargos. E quem desembargava isso, ou seja, desenrolava, eram chamados de desembargadores. Então, os desembargadores ficam nos tribunais. E a gente brinca lá no TRF que entra tanto agravo de instrumento, que
que é um dos recursos são os recursos cabíveis das decisões do meio do processo, porque quando o processo termina no primeiro grau, cabe apelação. Mas quando você tem decisões que você precisa impugnar no meio do processo, que ele não pôs fim ainda, o recurso cabível é o agravo de instrumento. Mas entra tanto agravo de instrumento que a gente brinca entre nós lá que os nossos juízes lá vão mudar de nome. De desembargadores para desagravadores, porque será que a maioria é agravo de instrumento. Pois bem, então desembargadores por esse nome ficou até hoje o juiz de segundo grau. Então é uma promoção. O juiz de direito, como é que você vira desembargador? É uma questão importante aqui para a gente sabe como é que um juiz de direito entra por concurso. Então eu quero ser juiz. Você vai escolhe a justiça que você mais gosta e você vai ser juiz. Mas como é que eu viro desembargador? Tem concurso para desembargador? Não. A regra é que você seja promovido para ser um juiz, seja promovido para desembargador. Tem duas formas de promoção, por antiguidade e por merecimento. Então, sempre tem uma vaga de antiguidade e uma de merecimento. Antiguidade, quem é? É o juiz do primeiro grau mais antigo na carreira, automaticamente, se ele se inscrever, na verdade, ele pode ser promovido por antiguidade. E, por merecimento, são 3, composto uma lista tríplice, que é encaminhado para o poder executivo daquele poder, é vinculado àquele poder. Então, por exemplo, desembargador do Tribunal de Justiça tem uma vaga por merecimento. O Tribunal de Justiça faz uma lista tríplice, com os 3 juízes, que não precisam ser os mais antigos, tem que ter um mínimo lá, depende da LOMAN, acho que 10 anos ou 5 anos de juiz e tal. Eles escolhem essa lista tríplice e o Tribunal de Justiça manda para o governador do estado escolher um dos 3. Se é o do TRF, no TRT, faz também uma lista tríplice e manda para o presidente da República escolher um desses embargadores. Essa é a forma que juízes de carreira se promovem. A Constituição Federal tem acho que vocês já ouviram falar do tal do 5º constitucional. Significa que todos os tribunais do país terão que ter, no mínimo, 1/5 de seus membros oriundos da sociedade civil. No caso, a OAB e o MP. Então, 1/5 dos desembargadores, ministros, nós vamos falar também dos superiores, é composto por pessoas oriundas da advocacia ou do Ministério Público, e sempre alternado. Tanto que, não sei se vocês acompanharam as notícias de ontem teve posse a nova presidência do Superior Tribunal de Justiça, do STJ. É o Noronha e a Maria Tereza. Os 2 são do 5º. Os 2 são da classe advogado, e acho que é a primeira vez que o STJ vai ser presidido por 2 advogados e não por juiz de carreira. Nós falaremos disso quando chegar lá no STJ. Então, são essas 2 formas de você se tornar desembargador. Não tem concurso para desembargador. Perfeito? E aí, sim, a partir para os outros, para os superiores, aí é indicação do presidente. Tá? Mas nós vamos falar isso ao tempo oportuno. No Brasil, nós temos 24 tribunais regionais do trabalho. Aí você falará, mas não são 27 unidades da federação, 26 estados e o Distrito Federal? Pois é. Mas a coisa é tão complicada que, por exemplo, São Paulo tem 2 tribunais. O estado é dividido no meio. E já a 8ª região são 2 estados, Pará e Amapá. A 10ª região é o Distrito Federal e Tocantins. A 11ª, Amazonas e Roraima. 14ª, Acre e Rondônia. E aí, as demais regiões é um por estado. Então, tirando esse pessoal aqui, o resto tem um Tribunal Regional do Trabalho por estado. Mas São Paulo e esses outros estados aqui é diferente. São Paulo tem 2. Tá? Quem rege os tribunais regionais do trabalho, né, o que rege é a Constituição Federal do 111 e 121 e os regimentos internos dessas cortes. Tá? Fundamental, principalmente quem precisa, não sei se as demandas que chegam no gabinete da vereadora também, algumas vezes tem coisas da Justiça do Trabalho, né? Porque não existe, infelizmente, uma defensoria pública do trabalho. Eu vou falar da defensoria quando eu estiver falando da Justiça Comum, né? das 2, né? Da Defensoria do Estado e da Defensoria da União. Não existe uma do trabalho. Então, você vê que muitas vezes a pessoa tem que se valer do sindicato, que ela é vinculada, ou, às vezes, advogados que ela encontra por indicação de amigos, ou até procura mesmo pela cidade. Então, ela não tem o respaldo de uma defensoria do trabalho. Apesar de você ver o número, você vê um tribunal que tem, em São Paulo tem 2, né, acaba não tendo uma defensoria para auxiliar o trabalhador.
O Tribunal Regional Eleitoral do Trabalho, estou forte na eleitoral hoje, Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região é o que tem sede aqui na capital, tem 538 magistrados, sendo 446 de primeiro grau e 92 de segundo. Tem 5.400 servidores, separados desta forma, e a despesa total de 2017 foi de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Isso é custo de despesa total do tribunal mesmo. Tá? Esse orçamento é Estado ou é União. Esse é a União. A Justiça do Trabalho ela é vinculada ao Poder Judiciário da União, que é uma divisão meramente administrativa, por isso que eu nem falei dela. Né? Então, os servidores e os juízes são todos, e essas estruturas pagas com o orçamento da União. E em trâmite pendentes, na verdade, em 31 de dezembro de 2017, 1 milhão e pouco de processos aqui para serem julgados, que é bastante. Né? Lembra que na Justiça Eleitoral tinha 12 mil. Dúvidas sobre a Justiça do Trabalho? Nós vamos chegar... Oi, pois não. Tudo, né? Não existia também defensoria na Justiça Comum e se pediu, né? Várias situações, né? Não se planejou para também conseguir, quando estava se fundamentando as defensorias, que também se batalhasse uma defensoria do trabalho. Não houve uma grande movimentação. E também não sei se há interesse, né? Tipo, porque tudo também depende de interesses, né? Você vê, teve que o STF quase obrigar vários estados a fazerem suas defensorias. Já tinha lei, já estava tudo certo, e vários estados continuavam utilizando-se das procuradorias, né, gerais dos estados. Quem é mais antigo lembra que antigamente tinha a famosa PAJ, que era um departamento dentro, né, que é a Procuradoria de Assistência Judiciária, e ficava dentro da Procuradoria Geral do Estado. Então, se você tivesse aquele caso surreal de uma pessoa que precisasse entrar com uma ação contra o Estado de São Paulo, ela ia até um órgão que defende o Estado de São Paulo, pedir alguém para auxiliá-la a processar o Estado de São Paulo, que seria defendido pela mesma instituição. Então, isso dava um quiprocó. É lógico que havia uma divisão administrativa lá. Então, os procuradores do Estado que atuavam na PAJ não faziam defesa do Estado, só faziam auxílio à população, todos os níveis. Mas era estranho que durante a audiência, por exemplo, estava o juiz na ponta, estava aquele senhor aqui que foi pedir ajuda do Estado, do lado com o procurador do Estado, ajuizando uma ação contra o Estado de São Paulo, a Fazenda do Estado. E do outro lado estava um procurador do Estado defendendo o Estado. Ou seja, precisava ter essa estrutura da defensoria pública. Não há do trabalho, não vislumbra, assim, eu não vou falar que não exista. Pode ser que, obviamente, existem algumas discussões em sindicatos, ainda mais agora com essa reforma trabalhista do Temer, que pode ser que realmente tenha agora assim, aumentado o movimento para a criação de uma defensoria pública do trabalho. Mas não há nada ainda que tenha chegado assim, com volume, com discussões. Né? Pois não. Uhum. Então parece que, principalmente em funcionários de bancos, eu acho que há se o cara ganha até 2.500, se não me engano, ele pode pedir a justiça gratuita. Isso. E parece que esse é o salário de R$200. Continua no microfone, por favor. Eu repito a pergunta dele para aqui. Tá Fica bom. mais fácil. Obrigada. Seu nome? Eduardo pergunta se diminuiu o número de ações trabalhistas pelo motivo de agora a parte que entra, né, o trabalhador. E também o senhor tocou no ponto da reforma, né, com esse trabalho intermitente. Eu acho que isso vai deixar mais sobrecarregada a Justiça do Trabalho, porque a discussão ainda não chegou a um ponto definitivo, né? No entanto, reiterando, houve uma diminuição drástica de ações, né?
cerca de 50%, né? Eles deram um número lá. Eu acho que agora com essa reforma trabalhista, do trabalho intermitente, que o STF julgou, né? Ontem, acho que foi. Ontem foi a questão da terceirização. Da terceirização, É. desculpa. Ontem o STF decidiu que a terceirização da atividade fim é constitucional. Então, ou seja, várias ações que foram ajuizadas alegando que era inconstitucional vão ser solucionadas. Respondendo a sua questão, primeiro com relação à condenação em honorários, né? Todo mundo sabe que quando você entra com uma ação e você perde, ou aquele que perde, além do que está sendo cobrado, tem que pagar as custas de sucumbência, né? Um termo bonito que chama honorários, é diferente daquele honorários que você contrata com o advogado. Você vai até um advogado, doutor, eu quero fazer o meu divórcio. Quanto o senhor cobra? Sei lá, 10 mil para fazer o seu divórcio. Aí você entra com a ação. Aquele honorários que você contratou com o seu advogado são os honorários profissionais, contratuais, direto com aquele profissional. Quando você entra com uma ação e você ganha, vamos supor, uma ação contra o INSS, que você está cobrando lá 100 mil reais, e o INSS é condenado a pagar 100 mil. Junto com a condenação dos 100 mil, vem lá a determinação judicial de pago 100 mil, mais 10% de honorários sucumbenciais. O que seriam esses sucumbenciais? Não é para a parte, é para o advogado dela. Então, quando quem perde, tem que pagar também, ressarcir o advogado da parte contrária. Independente daqueles honorários profissionais pactuados com o advogado diretamente. Isso não tinha no trabalho. Quando ele perdia a ação, então você tinha aquelas ações que as pessoas pediam, às vezes, uns valores altos, 200 mil, 300 mil, saía lá com um acordo de condenação, melhor dizendo, de 20 mil, e não tinha que pagar a diferença dos 100 mil para os 20 mil. Como ocorre, por exemplo, na Justiça Estadual. Se você entrar com uma ação contra um banco, alegando danos morais, pedindo 100 mil reais, e você ganha, a ação é julgada parcialmente procedente, que você tem que receber 5 mil, você vai receber 5 mil. Mas você vai pagar 10% sobre 95 mil, porque você perdeu 95 mil. Isso, você vai dar 9,5, ou seja, você vai pagar mais de sucumbência do que você recebeu. Então, isso é um freio para não ter essas aventuras jurídicas também. Vamos cobrar 5 milhões. Aí, mas se eu perder 5 milhões, aí você vai pagar 10% de 5 milhões. Opa, então eu não quero pedir 5 milhões, vou pedir menos. Tem o lado bom e tem o lado ruim. O lado bom é esse. Né? Você faz com que as ações sejam mais pé no chão. Você não tem aventuras. Vamos pedir 10 milhões? Porque eu escorreguei na porta do McDonald's? Vamos, mas 10 milhões eu vou ganhar 1.000. Então eu vou ter que pagar a diferença em horários 10%? Vai. Então, não vou pagar isso. Não vou pedir isso. Só que nós temos também, quem não tem condições de arcar com as despesas do processo, geralmente pessoas que ganham 1, 2 salários mínimos, podem pedir justiça gratuita. O que é justiça gratuita? Não é que você não paga advogado, não paga nada, não. No processo, você não é obrigado a pagar as custas do processo. E na eventualidade de perder, você também não é obrigado a pagar esses honorários sucumbenciais durante um período. Então, geralmente 5 anos, que você fica sem precisar pagar. Se no 4 anos e meio você ganha na loteria e a outra parte fica sabendo, não pode ir lá cobrar. Opa, agora você tem dinheiro, paga aí os meus honorários. Tem que ficar controlando, ou seja, ninguém vai atrás, mas é possível. Isso agora tem nesse trabalho, que nunca teve. Por isso que, num primeiro momento, as ações elas caíram e as que estão entrando estão sendo bem mais, digamos, modestas. Né? Antigamente, se pedia hora extra, salubridades e tal, e a pessoa não auxiliar de escritório. Tipo, tinha salubridade? Tinha, né? Um monte de coisa? Não. Tinha hora extra? Tinha, mas tinha outros consectários? Não. Como agora, se ela decai no que ela perde, ela tem que pagar 10%, agora os advogados estão sendo bem mais precisos. Olha, era um funcionário que trabalhava de X a X hora e tem aqui uma hora extra para pagar. Ponto. Então está bem mais específico. E nós temos casos, como você falou, específico dos bancários, que também entravam com ações vultosas, somente problema de horário, cumprimento de metas, dano moral pelo assédio, que não cumpria as metas e tal, e pedia valores altos de dano moral. Né? Esse valor era reduzido e eles recebiam aquele valor reduzido de dano moral, que acho que o trabalho dá dano moral. O problema é que eles pediam 100 mil de dano moral e acabavam levando 20, 10, e não pegava a diferença dos 80 mil. Agora, se ele pede 100 mil de dano moral e decai, né, perde 80 mil, porque só vai receber 20, ele tem que pagar 10% de 80 mil. Então, eles não estão pedindo mais aquelas coisas estratosféricas. Fazendo aqui o contraponto. Isso é bom ou é ruim? Depende.
Se você entender que o dano moral é... Se você põe o foco só na pessoa que está recebendo, você tem o foco, então, do enriquecimento. Ah, eu vou escorregar na porta do McDonald's porque eu quero ganhar 1 milhão. Mas é diferente do que você vê nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, eles têm uma cultura de quando vai dar dano moral, ele é dividido em dois. Aquele que ressarce o dano e aquele punitivo, para a empresa aprender. Então, se tem lá um piso numa determinada instituição que é liso demais, as pessoas estão escorregando, a pessoa entra com uma ação aqui no Brasil, das que entram, porque escorregou na porta de um banco, vai ganhar R$1.000 de dano moral. Mas os que entram. Então, e continua um monte de gente escorregando. E para trocar todo aquele piso lá, o banco gastaria em todas as agências, sei lá, R$10 milhões para trocar todos os pisos. Então ele não troca, porque tá sendo legal pagar os 1.000 de dano moral. Nos Estados Unidos, verificado esse tipo de coisa, o juiz daria para $1.000 porque você escorregou. E mais $100 milhões para o banco aprender a trocar aquele piso para parar de ter outras ações e outras pessoas escorregarem. Aí ele troca. Né? Então para de ter esse monte de ação de dano moral. Então é uma escolha. O judiciário brasileiro, os juízes em geral, fizeram a escolha de que não é fábrica de ganhar dinheiro, né, ações de dano moral. A indústria do dano moral, como vocês já devem ter ouvido falar. Então, em ações de dano moral, geralmente as condenações são baixas. Né, para que não se estimule ainda mais essa judicialização que o brasileiro tem. Mas você vê como os dois lados têm problemas e os dois lados têm coisa boa. Né, então, são escolhas. Né. Respondi a sua pergunta. Tenho mais uma, mas vou deixar para o final. Tá. Vamos falar da Justiça Militar Estadual. A Justiça Militar é dividida em duas, a estadual e a da União. A Justiça Militar Estadual, ela cuida apenas tão somente de julgar os crimes militares que são cometidos por policiais militares, inclui bombeiros, né, os bombeiros militares, os policiais militares, e civis também, que cometem esses crimes conjuntamente com militares. Aqui, no Brasil, só pode criar tribunais da justiça militar quem tem efetivo, o Estado que tem efetivo acima de 20 mil pessoas. Quem tem menos de 20 mil, esse segundo grau da justiça militar estadual fica para o TJ. Tanto que no Brasil só tem 3 tribunais de justiça militar estadual, que eu já vou falar para vocês. Mas vamos lá. No primeiro grau, nós temos os juízes auditores, são o nome dos juízes, também são juízes de direito, de competência, que ficam acumulando essa prerrogativa. Então, são juízes de direito chamados de juízes auditores. Eles ficam em auditorias militares e também em conselhos de justiça. As auditorias militares são as varas, equivale às varas da justiça comum. E, aos conselhos de justiça, são 4 juízes militares e um juiz auditor. Esse conselho é interessante, porque esses 4 juízes militares são oficiais, escolhidos dentro da própria força, para compor esse conselho de justiça. Mas o juiz auditor, que é o juiz togado, o juiz de direito, que está compondo. Então, os conselhos de justiça, para julgar os crimes mais graves e algumas ações. Os mais simples são só nas auditorias pelo juiz de direito. Os recursos cabem para esse Tribunal de Justiça Militar, ou para o TJ no Estado, que não tem um Tribunal de Justiça Militar. E também serve para julgar direto os oficiais de alta patente. Então, um tenente-coronel da PM não é julgado numa auditoria militar, mas direto no Tribunal de Justiça Militar. Perfeito? Isso é prerrogativa. Você vê que não é só político que tem prerrogativa de função, não. Várias, né, autoridades brasileiras têm essa prerrogativa. Então, dentro desse caso, eles vão direto para os tribunais de justiça militar. Então, como eu disse, só tem 3... Opa, pois não. Por que a gente tem uma justiça militar? Qual a história disso? Então, na Justiça Militar da União, a pergunta dela é qual o histórico da Justiça Militar. O órgão mais antigo da Justiça Militar, do Poder Judiciário brasileiro, é justamente a Justiça Militar da União. Isso, com o advento da República, né, com a proclamação da República, você replicou muitas coisas do governo da República nos estados, né? E uma das coisas que vieram também foram as justiças militares. Ocorre que, tanto que você vê, apesar da possibilidade, só tem 3 tribunais de justiça, porque o próprio TJ acaba suprindo essa função.
Mas a justiça militar, a ideia principal dela é que tem que ser um militar para entender o porquê, né, um militar cometeu um crime. Militar, não é qualquer crime, né? Então, se um PM sai dando tiro para cima e para baixo numa festa, isso não é um crime militar, né? Isso ele vai ser julgado normal. Matou alguém, inclusive, isso. Tem que ser dentro do tem que pegar o Código Penal Militar, ver os crimes militares, inclusive até insubordinação, abandonar posto, esses crimes, que tudo para eles são crimes, né? Tipo, fazer greve é crime, tem várias coisas que são crimes. Isso é julgado, são crimes militares, não é qualquer crime, né? Que um militar seja feito, cometa. Então, ou seja, no Brasil só tem 3 tribunais de justiça militar, mas as auditorias têm em todos os estados. Então, primeiro é feita uma análise deles, né? O auditor militar e com os juízes militares verifica se aquilo realmente é crime. Havendo ou não recurso, é que vai para os tribunais de justiça. Então, é mais uma especialização, não era uma forma corporativista de proteger os militares. A ideia não era essa. Era entender, porque às vezes um juiz de direito não tem aquela capacidade de conseguir verificar se aquilo era um crime militar ou não. Você falou, a ideia não era essa. Mas não é isso que acontece na prática? Eu não posso falar que não. Não, é uma dúvida. Sim. Que há casos de corporativismo em várias profissões, grupos, conselhos. Você pega OAB, CREMESP também. Corporativismo existe. Isso é meio que coisa meio, sei lá, infelizmente, meio que a gente acaba se acostumando. Que possa haver também na justiça militar, sim. Mas partamos da premissa, né, que a justiça especializada não é para privilégios, né, é para que se faça melhor condução dos trabalhos. Há muitos julgamentos feitos na justiça militar que condenam os militares, né? Ocorre que, muitas das vezes, aquilo é mitigado, né? Não é tão assim, foi no calor do momento, ele tinha que atirar. E essa estrutura também cria esse discurso de ódio, que a gente vê alguns candidatos aí à presidência da República que acham que se a gente distribuir bala e arma para todo mundo, resolve o problema. Então, tem os dois lados, né? Todo extremo acaba prejudicando. A justiça militar é boa, é antiga. Quem levantou uma bandeira, e é uma coisa raríssima, não sei se vocês se recordam, o presidente do STF, o ministro Joaquim Barbosa, na presidência do STF, ele falou que era um absurdo ter justiça militar no Brasil, que tinha que ser extinta, até pelo número de processos e pelo corporativismo e tal. Caíram de pau nele, né? Porque esses grupos são muito fortes e muito estruturados. Eles não vão perder essa justiça tão fácil e não vão ficar quietos, né? E ele sofreu, além de toda a pressão que ele já tinha, ele também sofreu esse tipo de pressão, né? Sobre o que ele falou sobre a justiça militar. Então, é um caso para se analisar. O Brasil tem vários gargalos, vários problemas a resolver, né? Uma delas é repensar a justiça militar. É necessário? Aí você passa até pela primeira pergunta. É preciso uma polícia militar? Então, se você entender que não, ela, por óbvio, cai a justiça. Agora, mas se você mantém a justiça militar, aí talvez seja interessante, então, aprimorar as ferramentas da justiça militar, torná-la mais transparente, torná-la mais atuante, né? Então, são dois lados. Ou você extingue, ou você aprimora. Não é simplesmente tem mais com fundamento. Você tem que ter um propósito, né? Então, passa por vários níveis de discussão, né? O volume... Hoje, o Estado de São Paulo tem mais praças e oficiais na Polícia Militar do que o Exército tem aqui do Sudeste. Ou seja, se o governador de São Paulo decide separar do Brasil, é uma briga boa, porque ele tem um contingente grande à sua disposição. Não é? Perfeito? A gente sabe que, historicamente, a circunscrição militar do Sudeste, que é só São Paulo, foi diminuída a sua força, porque a do Leste é o resto da região Sudeste. Então, você pega Minas, Rio e Espírito Santo, é o comando do Leste. E o comando do Sudeste é só São Paulo. Isso foi feito desde a Revolução de 32. Né? Então, a força do Exército em São Paulo ela é mitigada, é pequena, comparado com o resto do Brasil. Então, você vê, mas, em compensação, o governador do Estado de São Paulo tem o número de policiais que ele tem à disposição. Não estou aqui falando da teoria da conspiração. Só um exemplo. São forças. Né? Ele também ele dispõe de um exército para si. Né? É sempre um dilema que a gente tem na política também. Nas políticas, suas, especializar
teoricamente, a gente quer especialização para que possa lidar melhor com as determinadas questões. E, no fim, a gente acaba encaixotando tudo, né? Porque a gente podia perguntar até por que tem uma justiça do trabalho, especializada no trabalho, e não tem uma justiça ambiental, né? Então é sempre um dilema que a gente lida o tempo todo na estrutura da administração pública. Quando a gente especifica o ramo de atuação, teoricamente você permite um conhecimento mais aprofundado de cada coisa, mas no fim se acaba isolando as caixinhas e dificulta até você saber onde vai, né? Em que porta você bate. Quanto mais você é especialista, também é bem colocado, dificulta saber onde você vai, né? Você tem 10 balcões, né? Você fala, de A a E, nenhuma explicação. No final do ano, agora, eu e minha esposa, a gente foi à Austrália. E lá nós vimos que existem fóruns, né, tribunais, só de direito de família. Em Portugal também. É separado da estrutura. Como nós estivéssemos aqui, lá, se a gente estivesse fazendo essa mesma apresentação, tem a justiça do trabalho, justiça da família. Sabe? Uma coisa... Eles acham que é necessário para eles, e por isso existe. Então, esse nível de especialização depende também dos movimentos, né? Demanda, Hoje você vê, por exemplo, na justiça comum, especialização de varas em empresarial, em falências, que separaram da civil, né? Aí você tem varas de família, varas da infância. Mas nos primórdios era tudo vara civil. Imagina, o juiz ele era obrigado a julgar uma falência. Isso acontece no interior, varas cumulativas. Vara judicial de Cajamar, por exemplo. Então tem uma audiência. É óbvio que eles não marcam assim, mas poderia. A audiência dá 1 hora, é um divórcio. Das 2 horas é um tribunal do júri. Das 3 horas é uma falência. Das 4 horas é uma execução. É assim. Peraí, o que eu faço aqui agora? Né? É bom para ele ficar bom, o juiz? Fica. Mas por isso que os concursos são pesados. São extremamente... Os concursos mais difíceis do Brasil hoje são para juízes. Federais e de direito. Porque é uma loucura. Porque principalmente quando ele entra na carreira no juiz substituto, ele é colocado numa vara, de uma cidade pequena, que é uma vara cumulativa. É tudo. Ele pega a infância, ele pega litoral, ele pega família, tudo. Entendeu? Só não pega quando é federal, porque tem o federal por delegação, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Que ele vê ações previdenciárias, por exemplo, que não é competência da Justiça Estadual, mas anda no fórum da Justiça Estadual de primeiro grau. Sabe? Então, são coisas que são complicadas no Brasil. Então, você quer, assim, o problema do Brasil, eu percebo, é a tal da universalização. Sempre se universaliza antes de se pensar na qualidade da coisa. Então, assim, vamos universalizar o telefone. Tá bom, ninguém tinha, você colocava no imposto de renda. Agora todo mundo tem telefone. Como é que funciona? Você liga, cai, entendeu? Não importa, o importante é que todo mundo tem. Então são opções. Nós vamos crescer com qualidade. Talvez não tivesse tão rápido. Daria muito inteiro fazer com qualidade e com universalidade? Daria, mas são sempre opções, né? Do poder constituído no momento.